Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, amém? Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas. Lucas, no capítulo 18. E a gente vai ver o versículo do verso 9 ao verso 14. Tema da mensagem, a oração que Deus recebe. E o texto é em Lucas, capítulo 18, dos versos 9 ao verso 14. Os irmãos acessam a sua Bíblia. Irmãos, aqui nesse texto, já é bom nós entendemos que nós vamos ver uma parábola, tá? Toda parábola, ela é uma história possível, talvez não seja uma história totalmente real, mas é uma história possível, ou até mesmo uma história real, mas é contada como um tom de ilustração, para que a pessoa pudesse entender alguma verdade bíblica, alguma verdade espiritual. Então a parábola, ela é uma história que possivelmente aconteceu ou não, ou poderia acontecer, possível de acontecer, mas que é contada com uma forma ilustrativa para poder explicar uma verdade, poder falar algo a respeito do reino de Deus, como Jesus fazia. Então a primeira coisa que nós devemos ver aqui, que Jesus vai contar uma parábola para confrontar o orgulho. Então, quando Jesus vai falar essa palavra, ele vai falar diretamente sobre o orgulho. Então, que é o versículo 9. Diz assim o verso 9. Propôs também essa parábola aos que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, qual é a intenção dessa parábola? Já no começo já tem o enunciado aqui. Jesus ele conta essa parábola para combater o orgulho, porque havia pessoas que confiavam em si mesmo e acabavam desprezando os outros. Então, por isso, Jesus vai contar essa parábola. Continuando, no texto, Jesus ele compara a oração de um fariseu, que é um religioso, e um publicano, que é um homem desprezado pelos judeus, que é o verso 10. Tá? Vamos ver aqui o verso 10, que diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Então, olha só como Jesus ele coloca para falar sobre o orgulho, como Jesus ele coloca nesta parábola. Ele coloca dentro do templo, Jesus coloca um fariseu orando e um publicano orando. Qual que é a diferença dessas duas pessoas? Como nós previamente já vimos aqui. A questão é que o fariseu, a palavra fariseu significa separado, santo, né? Essa é a palavra fariseu. E o fariseu ele era uma pessoa muito religiosa, uma pessoa que seguia as leis de Moisés, uma pessoa que se preocupava com mínimos detalhes da lei. Inclusive Jesus combateu muito isso. Você pode ver um texto enorme falando dos fariseus lá em Mateus capítulo 23, por exemplo. E Jesus ele vai combatendo os fariseus porque eles eram pessoas muito religiosas, porém eles eram muito vaidosos, gostavam de se destacar, gostavam de aparecer. Então, por conta dessa vaidade toda, o fariseu ele era bem visto, bem quisto na sociedade, mas ele, como Jesus disse, por dentro ele era hipócrita. Ele era, como diz lá em Mateus 23, ele era como um sepulcro pintado. Ou seja, por fora bonitinho, pintadinho, e por dentro cheio de ossos secos. Então, os fariseus eram assim, eles eram hipócritas. Vestiam roupas bonitas, oravam bonito, falavam bonito, mas eles eram hipócritas, não faziam ou não cumpriam nada do que eles falavam. Então, o publicano já era totalmente o inverso, porque o publicano ele não era bem quisto pela sociedade, não era querido pela sociedade. O que era um publicano? O publicano era como um funcionário público da época, como um funcionário público. Na época, os romanos, a nação romana, ela dominava Israel, nessa época aqui. Então, imagina que os romanos cobravam imposto dos judeus, cobravam os impostos dos judeus, eles determinavam algumas leis, algumas regras ali para os judeus. Então, quem dominava os judeus eram os romanos.
E aí tinha pessoas que eram judias que trabalhavam para os romanos. E isso para os judeus era uma traição. Imagina um judeu trabalhar para o opressor, trabalhar para aquele que está oprimindo, para aquele que está trazendo problemas para a nação. E aí um judeu, ao invés de defender a nação, ele trabalha para o opressor. Então isso era uma traição. Então o publicano, que era um cobrador de imposto, ele era uma pessoa muito mal vista, muito malquista, totalmente desprezada pela sua nação, pelos judeus. E essa é a situação desse homem que está aqui. Então nós temos duas pessoas totalmente inversas, totalmente distintas, que é um religioso, uma pessoa querida pela nação, apesar de ser hipócrita, mas Jesus conhece os corações, né? Deus conhece os corações. Todo mundo gostava, olha, que pessoa fiel, que pessoa cumpridora da lei, que pessoa religiosa, mas Deus conhece o coração. Mas as pessoas gostavam dos fariseus. Por outro lado, as pessoas odiavam os publicanos, porque eram considerados traidores. E aí nós temos essas duas figuras na igreja, ou no templo. Nós temos essas duas figuras. E eles estavam orando. E é aí que Jesus vai trazer algumas lições na oração do fariseu e na oração do publicano. Então vamos para o primeiro ponto, que vai falar da oração do fariseu. Bem, o fariseu se sentia próximo de Deus, mas estava longe. Bem, o fariseu, ele se sentia próximo de Deus, mas estava longe. Por quê? Porque diz aqui o verso 11, na parte A, que diz assim: o fariseu, de pé, assim orava consigo mesmo. Como assim? Só porque ele estava de pé, significa que ele se sentia próximo de Deus? É porque assim, o fariseu, ele tem dois textos que vai mostrar o porquê que ele se sentia próximo de Deus. Esse é um, que é o verso 11, a parte A, que ele estava em pé, orando, e ele estava próximo do altar. No templo, naquela ocasião, tinha altar. Aqui não tem altar, tá, irmão? Igreja cristã, a igreja do Senhor não tem altar, tá? Isso aqui é um púlpito, isso aqui é só um elevado para a gente trazer aqui a palavra, mas a igreja não tem altar, tá? O altar somos nós. Tá? A igreja não tem altar. A igreja cristã evangélica não tem altar, tá bom? O altar é só aqui no templo, e algumas religiões por aí diz que tem altar, mas a igreja cristã não tem altar. Então, o fariseu, ele orava próximo do altar. Como eu sei disso? Porque como é um contraste, como Jesus está contrastando uma pessoa da outra, quando você vai lá no verso 13, lá está dizendo que o publicano também estava orando de pé. Ele também orava de pé, só que ele orava de longe. Peraí, se o publicano orava de pé, porém orava de longe, significa, contrapartida, o fariseu orava de pé, porém perto. Perto do quê? Mas aí não fala altar. Não está falando que é altar. Como que eu vou saber que é altar? Bom, aqui a gente já entende que um estava longe e o outro estava perto de alguma coisa. Mas não fala que é altar. Como eu sei? Porque em Mateus, capítulo 23... já no verso de número 6, Mateus 23, 6, Jesus vai falar que os fariseus, eles gostavam de orar de pé nas praças, e eles gostavam de orar de pé no templo, eles gostavam dos primeiros lugares das festas e do templo. Olha aí Jesus já revelando. Jesus, ele disse aí em Mateus 23, 6, que os fariseus gostavam de orar em pé no primeiro banco, nos primeiros lugares. Então aí, pela palavra de Jesus, nesse texto de Mateus 23, 6, e comparando aqui, nesse contraste, que um orava de pé, o outro também orava de pé, porém longe, eu entendo, por esses dois versículos,
que o fariseu estava em pé no primeiro banco, próximo do altar, enquanto o outro estava longe do altar. Então aqui, eu entendo que o fariseu, ele orava pertinho do altar, achando que estava próximo de Deus. Isso quer dizer, irmãos, isso mostra pra gente, primeira coisa, que não é a geografia, o lugar que você está, que vai definir a tua comunhão com Deus. Tem muita gente que pode estar dentro da igreja, e o pensamento pode estar muito longe, a comunhão muito distante. Então não é o lugar que você está que define quem você é. Não é estando dentro da igreja, em um momento de oração, ou aqui em cima, ou, sei lá, no monte, que vai fazer com que você seja mais ou menos crente. Não é a geografia, o lugar que você está, que vai te aproximar de Deus. Você pode estar no teu quarto de oração. Você pode estar dentro de um banheiro trancado para orar. Você pode estar no trem, no metrô, no ônibus, aonde for. A questão é, aonde o teu coração está, ali está o teu tesouro. Essas são as palavras de Jesus em Mateus capítulo 12, versículo 31 em diante, onde Jesus vai falar do coração, das nossas palavras, e ele vai falar aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se nós estamos voltados para Cristo, independente onde estivermos, da geografia que você está, ali há um momento de comunhão. Mas continuando, o segundo, o fariseu, ele fazia uma oração de gratidão por si mesmo. Olha só, o fariseu, ele fazia uma oração de gratidão. Ele estava agradecido? Estava. Ele estava agradecendo? Estava. Quem? Ele mesmo. Onde está isso? Que é ainda o verso 11, na parte A, que diz assim: o fariseu, de pé, assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Quer dizer, ele estava agradecendo. Ô Senhor, eu te dou graça, eu te agradeço. E por que ele agradece? Porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor me perdoou, o Senhor me resgatou do pecado, o Senhor me lavou, o Senhor é maravilhoso, é bom, é misericórdia. Não. Por que ele agradecia? Ô Senhor, eu te agradeço. Por quê? Porque eu não sou igual a ninguém, eu sou diferente. Eu não sou igual os outros por aí, essa gentalha aí por aí, não. Eu não sou, eu sou demais, eu não mato, eu não roubo, eu não bebo, eu não fumo. Eu sou demais, Senhor. Eu não sou igual a esse aí, ó. Tá vendo esse aí, ó? Aí ele apontou para o fundo do templo. Tá vendo aquele publicano lá no fundo? Lá longe? Eu não sou igual a ele. Eu sou demais, eu faço as coisas certas. Eu faço a coisa boa. Eu não sou igual a maioria das pessoas. Não sei se vocês lembram que houve uma época que o Thales Roberto disse isso, e foi a ruína dele. Graças a Deus que ele se arrependeu e hoje está aí, uma bênção de Deus. Mas lembra que ele falou que ele estava acima da média? Que eu sou mais rico do que os outros cantores, que eu canto melhor do que os outros. Eu estou acima da média, lembra disso? Isso aí foi a ruína dele. Mas glória a Deus que ele viu a bobagem que ele fez, se arrependeu e hoje está uma bênção. Louvado seja Deus pela vida dele. Mas é exatamente o que o fariseu está fazendo aqui. Orando, agradecendo por ele mesmo, pelo que ele é. Você acha que essa oração Deus ouve? Nós vamos ver aqui. Mas você acha que essa oração Deus ouve? Uma oração que celebra a si próprio. Uma oração que reverencia a si mesmo. Uma oração que aponta para si mesmo. Oh meu Deus, eu te dou graça, eu te agradeço. É uma pessoa grata. Grata para quem? Grata por si mesmo.
Ah, porque eu sou demais, eu não sou igual essa gentalha por aí não, essas pessoas pecadoras aí não, eu não sou igual. Aquele homem lá no fundo, lá o fariseu, olhando para o publicano, apontando o publicano, e falando, eu não sou igual àquele publicano, eu sou demais. Obrigado por mim mesmo. Irmão, isso é uma oração que Deus certamente não vai ouvir, porque não está direcionada ao Senhor, está direcionada ao próprio homem, como se o homem fosse alguma coisa sem Deus poder fazer a obra na vida dele, como se nós pudéssemos ser alguma coisa sem a misericórdia de Deus. Essa não é uma oração que Deus ouve, certamente. Mas vamos continuar. O ponto 3. Nós vamos aprender aqui, está 7 pontos, tá? Já para colocar aqui para os irmãos, são 7 pontos. Nós estamos no ponto 3. Uma oração para si. Ele fazia uma oração para si, que é o verso 11, a parte A ainda. Diz assim: o fariseu, de pé, assim orava consigo mesmo. Essa palavra, orava consigo mesmo, irmãos, é mais ou menos assim. Eu não sei se os irmãos já passaram por isso, mas quando a gente está meio triste, meio cabisbaixo, né? A gente ora e a gente fala assim, meu Deus, parece que a minha oração não passou do teto. Meu Deus, parece que eu estou orando, mas a minha oração não sobe, minha oração não passou do teto. Pois a oração desse fariseu sequer saiu de dentro dele. Sequer essa oração saiu da boca para fora, sequer. A Bíblia está dizendo que ele orava para dentro de si. O texto está mostrando, está dizendo que quando ele orava, quando ele agradecia, quando ele fazia essa oração, ele orava para dentro dele mesmo, para dentro de si. A oração sequer saía de dentro dele. Olha o que Jesus dizia, por conta dessa postura dele, a oração era uma oração que sequer saía dele, uma oração que Deus não ouve, porque nós já vimos algumas razões que já vimos aqui nos primeiros pontos. Então, quando ele orava com toda essa pompa, com toda essa vaidade, achando que estava próximo de Deus, achando que ele era o tal, essa oração sequer saía de dentro dele. Isso aí no português tem uma palavra em português, tem um termo em português que vai tratar desse aspecto da pessoa falar consigo mesmo, que chama monologuista ou solilóquio. Já viu essa palavra? Monologuista ou solilóquio? É uma pessoa que fala consigo mesmo. Não é porque a pessoa é maluca, tem algum problema intelectual, não. Não é porque a pessoa tem um problema intelectual que ela vai falar consigo mesmo. Pode até ser. Mas isso aí geralmente acontece quando a pessoa fala consigo, né? E numa oração, em uma poesia. Até lá no Salmo 42. Lembra no Salmo 42 que o salmista diz: por que te abate, ó minha alma? E por que se perturba dentro de mim? Crê em Deus. Então, ele estava falando com a própria alma, né? Ele estava conversando consigo mesmo. Não é um problema quando isso é colocado em uma poesia, em uma música, em uma oração. Então ele orava, mostrando como estava a alma, né? Ô alma, por que te abate? Confia em Deus, espera no Senhor, né? Mas nesse caso aqui, era pura soberba, pura vaidade. Ele falava consigo mesmo e essa oração não saía de dentro dele. Mas continuando, quarto ponto. Uma oração narcisista, que ainda é o verso 11, mas agora a parte B, diz assim: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens. Quando ele fala isso, que não sou como os demais homens, ele está concentrando toda a atenção para ele, como se ele fosse a pessoa mais importante, a pessoa
que deveria ser mais querida de Deus, mais aceita por Deus. E existe gente assim, irmão. Parece que um absurdo quando a gente examina essa oração do fariseu, mas eu já vi pessoas orando assim. Muito em toda a caminhada do evangelho, em muitos lugares que a gente acaba, pessoas que a gente conhece, lugares que a gente visita, eu já vi pessoas orando assim. Pessoas que numa oração, elas parece que são especiais, parece que elas são incríveis, parece que Deus tem que dar uma atenção especial para elas. Que nesse homem, Senhor, eu te agradeço, porque eu sou diferente, eu sou demais, eu acho que eu sou a menina dos teus olhos, eu sou o queridinho do Senhor. Eu acho que eu sou, se não fosse eu, não sei o que seria do Senhor. É quase isso. É quase isso. Se não fosse eu, olha, Senhor. Eu já vi pessoas falando isso na igreja, por exemplo. Falou, irmão, esse grupo só está em pé porque eu tenho orado. Porque, olha, irmão, essa igreja aqui, eu sou a coluna dessa igreja. Eu já vi pessoas falando isso. Eu tenho até medo de pensar isso. Porque, irmãos, a igreja existe muito antes da gente estar aqui. A igreja de Cristo, ela não é sustentada por homens. Ela é sustentada pelo próprio dono, que é o próprio Senhor. Essa igreja tem dono, e o dono dela é o Senhor Jesus. Ele é o cabeça. Ele que sustenta e mantém a igreja em pé. Ou grupos, ou igreja, ou a obra, o reino. Mas eu já vi pessoas falando, irmão, se eu sair daqui, eu não posso largar. Se eu largar, vai desabar tudo, vai acabar. Não, eu não posso. Eu sou a coluna. É claro, irmãos, que nós temos uma importância. A gente tem uma importância, sim. Mas você não pode achar que você é o único ou a única responsável por aquilo que está acontecendo. Teve um homem que pensou isso, que foi Elias. E Elias, ele chegou um dia para o Senhor, dentro da caverna, e falou, Senhor, é o seguinte, eu sou o único que guardou as leis, guardou a tua presença, que não se ajoelhou diante dos deuses. Eu sou o único profeta que está vivo, que está fiel. Aí Deus apareceu para Elias. Falei, Elias, peraí, vem cá. Vamos conversar um pouco aqui. Você está achando que você é o único que ainda está em pé aí? Você acha que é o único que está aí firme, está em pé? Deixa eu falar uma coisa para você. Você não está ligado, Elias. Você está nessa caverna, você não está ligado. Ainda existe 7.000 profetas que não se dobraram, que não se ajoelharam diante de Baal. Você está achando que é muita coisa? Mas tem muito profeta ainda aí que não se ajoelhou. Tem muito profeta ainda que está fiel. Você não é o único, não. Você não é o especialzinho, não. Eu já vi pastor falando, eu sou a menina dos olhos de Deus. Ai de quem tocar. Ai de quem falar mal, viu? Se falar mal, tem até um corinho, né? Aquela, vai ser comido de bicho. Vai ser, lembra disso? Se falar mal do pastor, vai ser comido. É assim. Ai de quem tocar, ai de quem falar. Não, irmãos. Nós temos que ter a humildade para saber que nós só estamos em pé porque é as mãos do Senhor que nos segura. É as mãos do Senhor que nos mantém em pé. Glória a Deus. Salmo 20, verso 7. Que muitos se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos em pé. Porque é as mãos do Senhor que nos seguram. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas, continuando aqui. Ponto 5. Uma oração que enfatiza as obras e não o caráter. Aonde é isso? O verso 11, a parte B, que diz assim: não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como esse publicano. Por acaso essa oração está dizendo: Senhor, eu te agradeço, porque eu mudei o meu caráter, o Senhor mudou
transformou meu caráter. Senhor, eu te agradeço, porque eu era um pecador imundo, impuro, e o Senhor me salvou, me tirou da lama. Não, ele está agradecendo a Deus. Ele está fazendo é claro que agradece a Deus, mas essa oração nem a Deus, nem até Deus chegou, nem saiu dele. Ele acha que está agradecendo a Deus. Mas essa oração, ela estava enfatizando, não é a transformação, o caráter dele. Estava enfatizando o que ele faz. Oração, ô Senhor, eu faço isso, eu oro, eu dou um dízimo, eu jejuo, eu evangelizo, eu passo horas, eu sou fiel. O Senhor não quer saber o que você faz. Inclusive, essa vai ser a justificativa quando as pessoas estiverem diante do grande trono branco, diante do julgamento final. Lá em Mateus capítulo 7, no verso 21, o Senhor diz ali, Jesus está dizendo que naquele dia as pessoas vão dizer: Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu falei em línguas, em teu nome eu curei. E o Senhor vai dizer abertamente: eu não te conheço, afasta de mim, vocês que praticam a maldade. Você reparou que ali é a mesma coisa? Ali, Senhor, eu fiz, eu orei, eu fiz, eu fui lá e eu expulsei. E não está dizendo nada sobre a pessoa. Senhor, eu me arrependi dos pecados. Senhor, eu limpei o meu coração. Senhor, me tirou da lama. Senhor, não fala do caráter, fala do trabalho. Tem muita gente por aí que está fazendo muita coisa. E Deus olha para ela, mas quem é você? Não, eu estou demais, eu chego, acordo cedo, eu já vou lá, eu oro todo dia, toda noite, toda manhã, eu oro 3 vezes, 4 vezes por dia, eu dou o dízimo de tudo, e eu faço, e eu... Os fariseus também. Mateus 23, 23, diz Jesus dizendo que o fariseu dava o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, dava dízimo de tempero, irmão. Mas você está temperando a carne, aí você separa o tempero, fala, opa, vou dar de dízimo. Aí você vai temperar o feijão, aí separa um grãozinho de feijão, separa o tempero do feijão, o louro, o sal, fala, opa, vou dar de dízimo. O fariseu fazia isso, dava o dízimo de tudo. Mas aí Jesus disse no verso 23, na parte B, Mateus 23, 23, ele fala, vocês dão um dízimo de tudo, não é? Mas vocês não sabem o que é justiça, misericórdia e fé. Não adianta a gente fazer muita coisa. Temos que fazer? Temos, é claro que temos que fazer. Mas não é só o fazer, é quem nós somos. É em quem nós nos transformamos. Ou o que Jesus fez por nós e nos transformou. Porque tem gente fazendo muita coisa, mas só fazer sem ser transformado, sem ser mudado, não leva a nada, irmão. É só trabalho em vão. É como diz a palavra do Senhor lá em Eclesiastes 12, o último verso, Salomão, é correr atrás do vento. Você faz muita coisa e não significa nada para Deus, se você não é transformado. Amém, queridos? Deu para entender? Vamos seguir? 6. Uma oração que exalta a si mesmo e despreza os outros, que é o verso 11, a parte C. Diz assim, nem ainda como este publicano, como nós vimos. Nós estamos examinando cada pontinho do texto. E ainda, olha só, quando ele orava, ele estava apontando para o outro. E que horrível isso, né, irmão? A pessoa vai orar, em vez de ele orar e pedir por si mesmo, orar por si mesmo, pedir perdão, se arrepender e orar por si mesmo, ele fazia uma oração comparando ele com o outro. Ó Senhor, eu não sou igual a ele, eu não sou igual a ela,
é uma oração que, ao invés de direcionada para Deus e pedindo por si, para sua própria transformação, para que Deus fizesse a obra na vida dele, e, enfim, não, ele orava comparando. Senhor, tá tudo bem, eu sou pecador, mas aquele ali é mais, né? Eu mereço um ponto, né? Mas, irmãos, eu estou falando isso porque isso é muito real. Isso é muito real. Tem gente que você chega na pessoa e fala assim, irmão, você não pode fazer isso, irmão. Irmão, eu faço isso, mas e o outro irmão lá? O outro é pior que eu. Eu não estou falando do outro, estou falando de você. Fala assim, eu não estou indo para a igreja. Sabe por que eu não vou para a igreja? Porque, aquele pastor lá, né? E aquele irmão lá? Se ele faz, por que eu não posso? Porque você não é igual a ele. Porque você não é igual a ela. Você entende? O Senhor te chamou para fazer a diferença. Não é para ser igual a ninguém, não. Mas o outro lá, mas e aquele lá? Não interessa. Para de ficar se comparando. A pessoa fica se comparando. O Senhor chamou você para fazer a diferença, para ser a luz do mundo e o sal da terra. Amém? Não fica se comparando com ninguém, não. Mas não é mesmo para ser igual. Mas não é mesmo. É para ser diferente. E tem muita gente que ainda faz como esse fariseu. Fica apontando o outro e comparando o erro do outro. Tá vendo aquilo lá? Você viu? Você viu ele lá? Irmão, para com isso. Isso é muito ruim. E isso é uma oração que não sai nem de você. Não é que Deus não está ouvindo. Não está nem saindo de você. E é um problema. Vamos continuar. 7. Último ponto que vai mostrar aqui a vida, a oração do fariseu. Diz assim, 7. Uma oração que enfatiza a religiosidade e não a conversão. Ou seja, que é o verso 12, diz assim, jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ou seja, quando ele orava, ele não enfatizava uma transformação, ele enfatizava uma religiosidade. Senhor, por que o Senhor tem que me ouvir? Por que eu sou especial? Porque eu faço muita coisa na igreja, eu jejuo, eu oro. Que nem lá eu falei já em Mateus 7, né? Então, coisas que a pessoa faz, a religiosidade. Eu chego cedo na igreja, sei lá, tanta coisa que a pessoa pode fazer. E era esses pontos em que ele achava que era especial. É que eu sou um religioso, eu canto, eu oro, eu toco, eu ministro, eu jejuo, eu dou o dízimo de tudo. É o que ele está falando aqui. Eu dou o dízimo de tudo. Mas não é isso, irmãos, que nos torna próximos de Deus. Não é a religiosidade, nesse sentido, né? Não é as práticas religiosas que nos aproxima de Deus. É um coração sincero. Você tem que orar? Tem que orar. Tem que dar o dízimo? Tem que dar. Tem que buscar a Deus? Sim. Tem que louvar? Sim também. Mas a questão é, eu faço isso para cumprir um protocolo? Ou eu faço isso porque eu sou um adorador e eu quero servir a Deus com tudo que eu posso, com tudo que eu sei fazer, com tudo que os meus bens, com toda a minha vida e o meu coração? Entendeu a diferença? Fazer é uma coisa, cumprir protocolo é uma coisa, adorar é outra, ser um adorador é outra. Mas vamos agora ver a questão do publicano, a oração do publicano. E vamos para o ponto 1, agora analisando a oração do publicano, que é o inverso do fariseu. Diz assim, o publicano se sentia longe de Deus, que é o verso 13, na parte A. Diz assim, mas o publicano, estando em pé, de longe. Ou seja, como eu falei, né? Olha a comparação. Enquanto um achava que estava perto, o outro se sentia longe. Por quê? Ele reconhecia que era um pecador. Então ele estava lá no fundo, orando, e se sentia longe.
Mas ele não sabia o quanto ele estava próximo de Deus, porque ele reconhecia o seu erro, a sua falha, a sua limitação, a sua dependência de Deus. 2, o publicano sentiu o peso de seu pecado, que é o verso 13, na parte A. Por quê? Olha a forma que ele fazia a oração, que é o 13. Mas o publicano, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus. Ou seja, esse ato de não levantar os olhos ao céu, essa forma de que ele orava, ele sentia o peso do pecado, porque ele não orava assim, com o peito erguido, com as mãos levantadas. Não, ele orava com a cabeça baixa. Ele orava olhando para o chão, que ele não tinha coragem sequer de estar perto do altar, ou sequer levantar os olhos para o céu, porque ele reconhecia que ele era um pecador. Mas continuando, 3, publicano protestava os seus pecados, que é o verso 13, na parte B, diz assim: mas batia no peito, dizendo: ó Deus, ser propício a mim, o pecador. Quando ele orava, ele batia no peito. Esse ato de bater no peito é uma forma de protesto, sabe? Quando a pessoa está, meu Deus, eu não mereço, eu sou um pecador. Sabe? Uma forma de, parece que está se punindo. Parece que está castigando o próprio corpo, se punindo. Ele orava de cabeça baixa. Ele orava batendo no peito. Não mereço, eu sou um pecador. Tenha misericórdia de mim. Ele batia no peito, ele chorava, imagino eu, a Bíblia diz que ele chorava, eu coloquei aqui que ele chorava. Mas ele batia no peito, como protestando, dizendo: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Ele batia no peito. Isso mostra o quanto ele sentia o peso do pecado e protestava o pecado. Ou seja, ele não aceitava o pecado. Pois ele tinha essa atitude de bater no peito como se estivesse se punindo. Olha que oração totalmente diferente do fariseu. Mas vamos continuar o 4, penúltimo. O publicano reconhecia os seus pecados, que é o verso 13, a parte B. Ó Deus, ser propício a mim, pecador. O que ele está pedindo aqui? Misericórdia. Favor de Deus. Ele não está falando: Senhor, eu te agradeço que eu sou demais. Eu sou... O senhor sabe como eu sou, né? Se não fosse eu aqui, já nem daria aqui, nem estaria aqui existindo essa obra. Não, ele não era assim. Ele fala: Senhor, eu sou pecador, eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso da tua unção, do teu poder, eu preciso ser abraçado por ti. Eu preciso do teu amor. Ele reconhecia o pecado dele. É o que ele diz aqui nessa oração. Quando ele orava, ó Deus, ser propício a mim, porque eu sou pecador. Essa é a oração dele. Em último lugar, a oração do publicano reconhecia o seu próprio caráter e sabia que Deus é misericordioso e perdoador, que é o verso 13, a parte B, ainda dizendo: ó Deus, ser propício a mim. E ele fala que sou pecador, o pecador. Quando ele diz isso, quando ele reconhece que ele é pecador, ele reconhece o próprio caráter dele. Ele reconhece: Senhor, se eu estou vivendo é porque eu dependo do teu favor. Eu só vivo porque eu dependo do teu favor. Essa é a oração do publicano. Mas, continuando, nós aprendemos algumas coisas aqui, porque Jesus ele continua o texto, e ele vai dizer aqui que Jesus disse que naquele culto o publicano foi quem saiu justificado, que é o verso 14, parte A, diz assim: digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele.
Olha, é muito claro. O próprio Jesus está dizendo, no final da conta, quem é que saiu justificado? Quem é que voltou para casa justificado? Ele falou, foi esse daí, ó, foi esse último, e não aquele outro. Foi esse daí, ó, que reconheceu o seu pecado, que reconheceu o seu lugar, que protestou o seu pecado, não aceitou o seu pecado, que não teve coragem sequer de levantar os olhos para o céu. Foi esse que saiu justificado, porque ele sabia que ele dependia inteiramente de Deus, irmão. E não era por si mesmo que ele estava ali, mas ele estava ali porque ele dependia de Deus. Para encerrar, nós dizemos aqui que Jesus ele conclui dizendo que a Deus pertence a exaltação ou humilhação, que é o verso 14, na parte B, diz assim, porque todo a quem si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. E aqui já resume tudo, né? Não precisa nem de muitas palavras para entender isso. Mas aprendemos uma lição aqui. Em resumo, a oração que Deus recebe é aquela que é dirigida a Deus, reconhecendo quem Ele é e quem eu sou ou quem nós somos. Qual é a oração que Deus recebe? A oração que Deus recebe é aquela oração onde, quando eu estou orando, eu sei qual é o meu lugar. Eu sei onde eu devo estar e sei aonde Deus está. Não é aquela oração, irmão, que a pessoa acha que ele é importante. Uma pessoa que acha que ele é, como que nem diz aí, né? A última bolacha do pacote, né? É uma pessoa que quando ora, ela se põe no lugar que ela deve estar, que é o lugar de submissão, o lugar de quem depende de Deus, um lugar de dependente de Deus. Por isso que Jesus fala que aquele que se humilhar, ele será exaltado. Porque o Senhor, irmãos, ele busca não aquele que é autossuficiente, mas é aquele que entende que se ele está ali, e se ele faz o que faz, ou é o que é porque ele tem um Senhor que o sustenta, o guarda e o guia, e o levanta. Vamos ficar em pé, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar e já agradecer ao Senhor, sabendo ou observando essa oração que nós aprendemos aqui, se baseando em tudo que nós ouvimos aqui, nós agora temos que procurar seguir esse exemplo que Jesus mostrou para nós. E quando formos orar, entender qual é o lugar de Deus, qual é o lugar que Deus ocupa e qual é o lugar que eu devo ocupar. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero fazer uma oração de agradecimento, porque hoje nós aprendemos lições importantes do que nós devemos entender no momento em que nos achegamos ao Senhor.